Atenção, atenção! Agora a gente tem um grupo no Facebook que chama Valer um Livro Grupo. Bem difícil de achar. Lá eu vou compartilhar as notícias que me chamem a atenção do mercado editorial, livros que vão ser publicados, exposições, artes bacanas, enfim. E toda sexta-feira, agora, aparecerei aqui, tipo no Jornal Nacional, sabe? Fazendo uma edição aqui do Jornal Nacional, contando um apanhadinho lá das notícias e das coisas que a gente divulgou, que a gente compartilhou no grupo. E além de estar mais perto, a gente poder debater com muito mais tranquilidade do que nos vídeos aqui do YouTube, eu também vou aproveitar para divulgar os nossos artistas que estão lá e que publicarem as suas obras. Então pode ser uma poesia, uma ilustração, uma arte, um livro, um título, uma promoção que vai rolar em alguma livraria, um lançamento, enfim. Tudo que eu conseguir pegar lá, eu vou divulgar aqui nesse vídeo sexta-feira e, claro, memes, né? Porque a gente tem que rir de algum jeito. Então, vamos começar. E no dia 4 de fevereiro fez 16 anos que morreu Hilda Ilch, né? A escritora, poeta, dramaturga, diretora de teatro, assim, é impressionante o tanto de coisa que essa mulher já fez. E aí o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, aproveitou para fazer uma exposição que inclui quadros, poesias, arquivos pessoais da escritora, e eles inclusive estão divulgando um monte de depoimentos de amigos, filmes, etc, no canal deles no YouTube. De qualquer jeito, essa exposição, gente, é totalmente gratuita para revisitar e para entender um pouco mais sobre essa poetisa maravilhosa. A gente, inclusive, aqui no Valer um Livro, tem um vídeo contando a história da Hilda. Clica aqui no card pra você ver, e a exposição é gratuita, tá? Então é facinho, é só chegar uma hora antes, pegar ingresso, fica na Avenida Europa. Eu vou deixar os detalhes todos aqui embaixo, mas você pode entrar no grupo pra já saber o que tá acontecendo. Então eu espero que dessa vez me leiam na cápsula, no bonde, no avião, nos banheiros também. E o coronavírus não tá dando BO só na saúde, né? Também tá afetando o mercado editorial. Isso porque só no ano passado, por exemplo, foram o equivalente, mais ou menos uns 3 milhões de quilos de livros infantis, o equivalente a uns 14 milhões de dólares, aí se for somar. E por quê? Porque quando você vai publicar um livro infantil, que tem aquela pop-up, que tem coisa que sai, é muito mais barato você imprimir na China. E aí normalmente chega pelo Porto de Santos, enfim, chega pelos portos que a gente tem aqui no Brasilzão, né, e principalmente em São Paulo. O que acontece é que por conta do coronavírus, que inclusive agora teve o primeiro caso aqui no Brasil, eles estão atrasando, né, pra chegar, o que tá dificultando, claro, as compras e as vendas do mercado editorial. Alguns editores têm dito que isso tem, não tá fácil publicar e receber aí esses livros. De qualquer jeito, também a Feira de Bolonha, que é uma feira muito importante do mercado editorial, foi até adiada por conta do coronavírus. Um dos filhos do Maurício de Souza, né, o clássico escritor aí que inventou a Turma da Mônica, inclusive esse filho do Maurício de Souza é justamente o que inspirou o Nimbu. Não sei se vocês lembram dele, esse personagem super fofo. De qualquer jeito, ele anunciou aí que junto com o seu marido, ele vai fazer uma série, ele vai fazer, enfim, uma coleção LGBT, justamente depois que aconteceu na Bienal aquela parada do Crivella, que eu também falei aqui que eu estava lá, tive a oportunidade de acompanhar muito de perto tudo isso, que o prefeito do Rio de Janeiro tinha censurado aí uma HQ LGBT. Isso não tem ainda data de lançamento, né? Mas ele falou que ele não poderia ficar quieto. Estamos ansiosíssimos para ver o que ele fará. Falando em mercado editorial, uma notícia muito interessante que foi a seguinte: a Magalu, a Magazine Luiza, comprou a estante virtual. Primeiro, né, o estante virtual tinha sido comprado pela Livraria Cultura em 2017 e já tinha sido comprado por um preço bem razoável, assim, porque o estante virtual ele é avaliado em 41 milhões de reais. E pra quem não sabe, o estante virtual é um site que você entra e que junta ali todas os sebos e livrarias que existem no Brasil, né, basicamente, e você pode comprar livros raros, livros de vários lugares do mundo, inclusive. Eu acho que tem no mundo, acho que não é só do Brasil, não. De qualquer jeito, a Magazine Luiza comprou por 31 milhões de reais, já arrematou, já anunciou, e agora você vai poder até comprar livro no estante virtual e marcar de retirar em uma sede da Magazine Luiza. É realmente espetacular essa compra, e pelo menos o estante virtual não vai ficar um limbo, né? Como tá acontecendo com a Livraria Cultura nos últimos tempos. Mas enfim, é uma notícia, acho que boa.
E a editora Ubu, que é composta só por mulheres, e a maioria, né, que veio lá da Kozak Naif, como o caso da Florência. Aliás, falando Kozak Naif, gente, não sei se vocês lembram da Kozak Naif, que era uma editora que publicava livros muito bonitos, né, que tinha um projeto gráfico todo caprichado, especial. Eles nunca iam pra Bienal, normalmente eles iam só pra Feira do Livro, pra algumas feiras, inclusive. Mas o senhor Kozak Naif, né, o Charles Kozak, que é o dono da editora, porque a editora faliu e, enfim, né, a gente inclusive conseguiu comprar um monte de livro da Kozak por um preço muito camarada, porque eram livros mais carinhos, né, justamente por esse projeto gráfico. Ele deu uma entrevista há pouco tempo, falando que ele vai publicar quando ele quiser publicar, e que a Kozak não morreu. Então a gente ficou, ok, esperemos então, né? Inclusive ele falou que vai lançar um livro aí em breve, mas não era essa a notícia. A notícia é que a Ubu, que, né, veio também da Kozak, que já publica livros muito bonitos também, que tem todo esse pensamento gráfico muito presente, justamente por eles terem tido esse passado aí na Kozak. Eles lançaram um projeto que chama Na Planta, que é o seguinte: você, leitor, principalmente os livros universitários, que já estão aí esgotados no mercado e que é muito difícil achar, que você não acha nem no estante virtual, você vai conseguir comprar antes dele ser lançado, né? Ou seja, na planta. Sabe quando você compra um apartamento na planta? Então você vai conseguir comprar isso. Isso é uma maneira de da editora conseguir continuar existindo, né, por um preço mais adequado e não falir, como está acontecendo em várias coisas do mercado editorial. E também é um jeito de você ajudar e de você ter acesso a obras que talvez você não teria normalmente, ou sei lá, piratearia, né, aquela Xerox. E o interessante desse projeto, né, além de ser um projeto super inédito, né, no mercado editorial, pegar uma coisa de um mercado, que é o mercado, por exemplo, imobiliário, e aplicar no mercado editorial, que é super criativo, quanto mais antigo for esse livro, né, quanto mais demorar para ele ser publicado, quanto mais longe estiver a data de lançamento, vai ser maior a porcentagem de desconto para esse livro Na Planta. Super legal, vocês podem ver mais coisas, mais informações, mais detalhes no Instagram da Editora Ubu. E falando em novos empreendimentos do mercado editorial, a gente tem duas novas empresas e uma delas promete inclusive desbancar a Amazon, que é a Bookshop, e tem uma estratégia um tanto quanto interessante, né? É um site de e-commerce, assim como a Amazon, que vai vender livros, só que vai ter como cliente, na verdade, as próprias livrarias, que vão servir como uma espécie de curadoria do livro que vai ser vendido ali, né? E além dessa curadoria, ou seja, dessa diferença, porque muita gente tem apresentado isso como grande diferencial do mercado e que por isso as megalópolis, as grandes livrarias têm falido, Cultura, Saraiva e etc. E as pequenas livrarias têm crescido mais, né? E têm tido grandes lucros, justamente por conta, talvez, né, desse processo pessoal, essa coisa do tete a tete, essa curadoria do vendedor que tá ali justamente para vender livros e não outras tecnologias. Isso dá um vídeo só sobre isso, tá? Inclusive eu tava lendo a coluna de um livreiro falando que ele não acha que é por isso que as livrarias pequenas estão vendendo mais. Ele acha que tudo tem a ver com a comparação que a gente está fazendo, mas enfim, detalhes dessa Bookshop. Também, além dessa coisa da curadoria, eles prometeram que eles vão oferecer 10% do lucro que eles tiverem a cada 6 meses com todos os clientes. O que vai fazer, mais ou menos pelas contas aí da repórter, vai fazer com que eles percam, né? Eles dividam de 60% a 80% do lucro que eles tiverem. Segundo eles, isso vai funcionar, veremos em breve. E uma outra editora, na verdade, tá lançando aí, que é o Faria e Silva, e eles prometem também uma porcentagem diferente, que ao invés de dar só 10% pro autor, como tem sido prometido, como é o mercado editorial tradicional, né? Eles prometeram uma porcentagem de acordo com cada etapa do processo da produção de um livro. Então, revisores, tradutores, ilustradores, o próprio autor, enfim, também vão ganhar a sua porcentagem. Eles já estão com um livro aí no prelo, ou seja, um livro que vai ser lançado em breve. Vamos ver como isso vai funcionar. De qualquer maneira, um jeito bacana de você repensar esse mercado e ver o que funciona ainda mais
mais em momentos de crise, né? E agora vamos com os artistas do nosso grupo. Primeiro o livro Constelações, da Laís Mendes. O filme Diagrama do Útero. The lady has foolishly attempted to join the conversation with a wild and dangerous opinion of her own. What half-baked drivel. See how the men look at her with utter contempt. Yeah, then we're going home. Women, know your limits. Ilustração da Elisa Gugel. Poesia. Instagram. E memes. Essas foram as notícias que a gente compartilhou lá no nosso grupo. Entra lá, vou deixar o link aqui embaixo. Mesmo que você não entre no Facebook com frequência, lá você vai poder falar com a gente, falar com uma galera que gosta de livro e dividir as suas experiências literárias e saber um pouquinho do que tá acontecendo no Brasil e no mundo. A gente se vê, tchau, 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 tchau! Em seu 1 ano aí de presidência, o Bolsonaro já ganhou de admiradores e de, enfim, grandes executivos, grandes nomes, mais de 3 mil presentes. Se for fazer a conta, dá mais ou menos uns 7 presentes por dia. De canivetes a facas, até pendrive tem na lista. O UOL teve acesso, né, a essa lista de presentes que o Bolsonaro ganhou. A gente teve 899 livros. E desses 899 livros, o mais espetacular é que 31 exemplares eram da Bíblia, ok? E aí no meio teve, por exemplo, 2 livros do Michel Temer, que ele mesmo deu, né, que ele é poeta, e também a gente teve um livro sobre o Lula, que é do Lula ao marxismo, enfim. E aí fica a dúvida, o que você daria pro presidente Jair Bolsonaro? Qual livro? Fica aí a pergunta e responda embaixo.